Agora, eu vi um vídeo seu que você comenta o seguinte: qualquer empresa familiar de médio porte tem que ter um conselho consultivo. Então, assim, explica melhor, assim, por quê? Por que que é tão necessário? É porque é o que a gente falava, né? A cultura do improviso, ela é muito boa no início, porque você não pode pagar pela competência. Você, quem vai te ajudar? Vai te ajudar ali, cara, teu irmão, Quem está disponível. quem está disponível, às vezes até um amigo e tal. Só que à medida que a empresa tomou corpo, ela precisa se estruturar. E o conselho consultivo, ele vai entrar para te ajudar em dois focos distintos. Um é a questão técnica mesmo. Então, quando você está discutindo os assuntos importantes da empresa, você não está só discutindo entre os sócios. Porque o sócio, ele é aquele cara que ele é especialista no produto da empresa. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma empresa do setor audiovisual. Eu vou ser especialista naquele mercado. Ou eu tenho uma indústria química, eu vou ser especialista naquele tipo de produto, nos suprimentos e tal. Mas, geralmente, o sócio ele não é especialista técnico em gestão, em desdobramento de metas, em organização financeira. Financeira, aliás, é algo que geralmente nenhum sócio quer tratar, não de forma técnica. Então, quando você tem um conselho consultivo, você tem um lugar certo para discutir aqueles assuntos sensíveis tecnicamente. Sim. Então, eu tenho o conselho, que é o ambiente, que, por exemplo, ele vai se encontrar talvez uma vez por mês. Só que você tem o conselheiro também externo. Um conselho consultivo que seja só os sócios, ele simplesmente não vai funcionar. Não vai funcionar. Vão dizer que é frescura. Ah, não, não tem. Olhando sobre outro ponto de vista, eu diria o seguinte: toda empresa ela até já tem esse conselho consultivo funcionando. Só que de forma, de novo, improvisada, emotiva, né? Porque é o seguinte, é aquela conversa ali no corredor de 5 minutos e o sujeito acha que ali ele discutiu uma estratégia. Pô, pelo amor de Deus, não é assim. Então, quando você tem um conselho consultivo, e aí eu estou falando aqui de algo enxuto, a gente é da ideia da governança enxuta. Não é a governança dessas que a gente vê aí falando de ESG, né, sustentabilidade, essas palavras às vezes muito pomposas. Que não precisa ser complexo assim. Nem pode. Né? A empresa familiar, mesmo quando ela fica muito grande, a gente fala isso, ela vai ter uma governança para fora e uma para dentro. Para fora é aquela que você vai mostrar para o mercado quer ver certas coisas, né? Legal, você vai ter aquilo, porque o mercado pede. Mas a governança que eu estou falando aqui é a governança para dentro, é como é que de fato os sócios se organizam. E aí isso tem que estar minimamente combinado. Então, o conselho, ele é um lugar que você vai sentar, por exemplo, uma vez por mês, e ali você vai discutir o que não é urgente. Perfeito. Por quê? O que é urgente... A gente é engolido por essas coisas. O que é urgente você já discute todo dia. Os sócios normalmente vão conversar todo dia, vão tomar decisão o tempo todo, mas sobre aquele assunto quente. Exato. Urgente ali. Pois é. Agora, inteligência artificial, para a maioria dos negócios hoje, não é urgente. Sim. A empresa está tocando. Pois é, sem isso. mas já é importante. Exato. Concorda? Uhum. Né? Falei inteligência artificial, seu olho aí já brilhou. E é aquela coisa o que é importante hoje se torna urgente amanhã. Gente, não precisa inventar a matriz de Eisenhower, né? Presidente norte-americano, então importante, urgente, você cruza ali os quadrantes. Então, aquilo que é muito importante, mas não é urgente, em geral, você simplesmente deixa para lá. E aí você perguntou, por que a empresa depois quebra? Ora, por quê? Na sucessão, você falou, por que na sucessão 70% morre? Isso. É justamente porque você tem um momento sensível da empresa, que é a passagem do bastão, é a mudança de geração, mas você tem o desgaste da empresa. Porque a sucessão ela vai acontecer tipicamente em uma empresa que está ali entre 30 e 50 anos de existência. Geralmente a primeira sucessão é esse. Entendi. Então, uma empresa que já se mostrou lucrativa durante esse tempo todo, ela já está desgastada, ela tem um modelo de negócio que funcionou lá atrás. Será que ele foi modernizado? Sim. Então, se eu tenho um conselho onde eu tenho alguém me provocando, e aí a importância do membro externo, porque o membro externo ele está pago para estar ali. Exato. Então, não só ele pode... E ele vai trazer esses temas que não são... Ele tem um interesse pessoal Exato. em que aquele conselho funcione. Né? Se o conselho não funcionar, ele perde a sua posição. Mas, ao mesmo tempo, ele não é funcionário da empresa. Então, ele não tem um medo de falar algo que o dono não goste. Eu, pelo menos, não tenho. Porque se aquele empresário, por alguma causa, ele não gostar do que eu falei ou não quiser mais que eu trabalhe para ele, eu estou trabalhando para vários outros. Então, eu posso falar algo, inclusive eu vi isso semana passada de um gerente financeiro de uma empresa. Ele falou, poxa, mas eu não posso falar isso
né, para o seu fulano, que é aqui o dono do negócio. E eu falei, fulano, cicrano, na verdade, né? Aham. Eu te entendo. Deixa que eu falo. Eu posso. O chapéu do consultor ou do conselheiro te permite certas Exato. provocações, porque, em tese, você foi pago para dar opinião. Exato. Né?